Arcanjo Miguel, o anjo mais forte. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia, conforme no Livros de Judas capítulo 9. O prefixo arcanjo refere-se a um chefe, um principal ou a um anjo poderoso. Como resultado, o arcanjo Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos, e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia, Judas 1-9. No entanto, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, ele não se atreveu a proferir uma acusação ofensiva contra ele. Ele apenas disse: "O Senhor te repreenda." É importante notar que, de acordo com o relato bíblico, há apenas um anjo que detém o posto angelical de arcanjo. Isso ocorre porque a palavra arcanjo significa princípio ou principal. Esse anjo é o mais proeminente de todos os anjos sagrados e é conhecido como Arcanjo Miguel. É lamentável que muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomeiam seus filhos de Miguel, provavelmente não estejam cientes do significado desse nome. Seria maravilhoso se toda vez que ouvissem o nome Miguel, seus pensamentos e sentimentos fossem direcionados a Deus. Como veremos, muitas vezes as pessoas que receberam visitas angelicais expressam o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é natural que o nome Arcanjo Miguel nos chame a olhar para o Deus Todo-Poderoso. Deve-se observar que a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas o arcanjo em si é mencionado. Quanto ao Antigo Testamento, o arcanjo Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Deus se refere ao arcanjo Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Em certo sentido, ele é o primeiro-ministro na administração de Deus no universo e serve como administrador angelical de Deus para entregar julgamentos. Nesse momento, o arcanjo Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, se levantará. Haverá um período de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquele momento, todas as pessoas cujos nomes estiverem escritos no livro serão libertadas. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Ele protege especialmente e defende o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, o teu príncipe. Mas primeiro, quero dizer o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda contra eles, exceto Miguel, o teu príncipe. Daniel, capítulo 10, versículo 21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Esse é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7-12, liderando o exército na batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios na última luta da era. Arcanjo Miguel e seus anjos se envolverão na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para essa luta, a Bíblia nos ensina que o arcanjo Miguel finalmente emergirá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se regozijará e celebrará. Esse Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, uma vez foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde, e ele ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra, pois venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia, e seus poderes lhe serão tirados para todo o sempre. As potestades das trevas serão despedaçadas por Deus. Muitas pessoas se perguntam como esse conflito poderia ocorrer em um universo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo o chama de o mistério da iniquidade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Embora não tenhamos recebido todas as informações que gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em abismos tenebrosos para serem reservados para o juízo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Talvez o versículo correspondente em Judas, capítulo 6,
coloque mais claramente a culpa sobre os ombros dos anjos. E os anjos que não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, esses ele prendeu em prisões eternas, com correntes eternas de escuridão. Os anjos, escreveu Judas, deliberadamente não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria habitação. Assim, a desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de talvez 1/3 dos anjos que o seguiram em sua maldade foram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden, a questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes que Deus colocasse Adão e Eva no jardim. Até esse ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estavam no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? É uma pergunta que deve ficar sem resposta. Parece ser uma crise no mundo presente. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14, registra a origem do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, tantos quantos 1/3 dos anjos celestiais se uniram a ele em sua revolta. Como resultado, a batalha que começou no céu continuou na terra e culminará em Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfando. Leslie Miller, em seu excelente livro Tudo sobre os Anjos, aponta que a Escritura às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta uma qualificação a essa descrição. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito, mas é uma luta que afeta todo o universo. É surpreendente que você e eu, com um tempo tão curto neste planeta, tenhamos um papel nessa batalha que abrange as eras. É incrível que seres sobrenaturais do espaço estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade, à medida que nos aproximamos do fim da era. O arcanjo Miguel está atualmente preparando suas forças para a batalha final, em Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última cena na Bíblia é o céu.
enquanto Satanás é um inimigo derrotado em princípio. Obviamente, Deus ainda não o eliminou da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo completamente do universo, quando Jesus retornar pela segunda vez. O arcanjo Miguel proclamará enquanto o acompanha, anunciando as maravilhosas notícias de que Jesus Cristo retornou e pregando a mensagem da vida para todos os que morreram em Cristo e aguardam sua ressurreição. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Daniel nos introduz ao arcanjo Miguel. Parece que ele havia estado em oração, e Deus havia enviado uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até que prestasse seu testemunho. Mas eis que o arcanjo Miguel, um dos príncipes principais, veio em minha ajuda. Daniel capítulo 10, versículo 13. Assim, o arcanjo Miguel teve que lutar para garantir o livre acesso à palavra de Deus. Pode ser apropriado dar ao arcanjo Miguel o título de general, pois cada vez que o vemos, ele está envolvido em algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de combatente, o arcanjo Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21 e capítulo 12, versículo 1, o arcanjo Miguel é chamado de príncipe dessa nação, e parece que ele é o principal defensor e protetor de Israel. Em resumo, o arcanjo Miguel é uma figura proeminente na Bíblia, conhecida por seu papel na luta contra o mal e na proteção do povo de Deus. Ele é visto como o líder das hostes celestiais que lutam contra Satanás e suas forças demoníacas, e sua importância é enfatizada em vários livros da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sua fidelidade a Deus e seu papel como protetor e defensor dos justos o tornam uma figura significativa na teologia cristã. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em alguma rede social ou no WhatsApp para que mais gente conheça sobre o arcanjo Miguel. E se você tem alguma dúvida, elogio ou sugestão sobre o tema de hoje, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima.